todos os nossos programas. Olha, eu sou apaixonado por eles porque eu acho que a inspiração de Deus nesses programas, no conteúdo que nós temos feito. E olha, eu não teria sabedoria para fazer tudo isso que a gente tem feito. É Deus que tem inspirado, falado. Eu fico muito feliz. Mas hoje se reveste de um conteúdo tão grandioso, tão sábio, tão bonito, que eu gostaria muito da tua atenção. Eu vou repetir, eu gostaria muito que você ficasse atento tudo que nós vamos falar, porque a tua vida pode ser mudada para melhor, engrandecer o teu cérebro, tua mente. E olha, eu quero que você preste atenção. Primeiro eu quero te mostrar que cada vez mais a ciência tem ocupado espaço de uma forma fisiológica, molecular, em relação a emoções, a medo, sensações, frustrações, que são coisas que não são palpáveis às vezes, mas vou te mostrar que são moleculares, são físicas. E a história começou, a pesquisa, a descoberta começou com um animalzinho chamado planária. Esse animalzinho aqui, ó, é um vermezinho que vive em água doce, pouco desconhecido, porque ele tem medo, ele não gosta de luz, ele fica debaixo de folhas, ele chama planária, é um animal do grupo dos plateumintos. Plateumintos do grego significa vermes em forma de cinta. Aqui também, nesse grupo, tem a Tênia solium, a Tênia saginata, outros animais. Mas eu quero falar sobre essa planária, porque essa planária fizeram um teste com ela de condicionamento, como se faz com o rato. Colocaram uma planária num aquário, e acendia uma luz numa planária e não dava choque nela. Noutra planária, no outro aquário, acendia a luz e dava choque nela. Vou repetir, 2 aquários, 2 planárias, uma levava choque com a luz acesa. Essa aqui levava choque com a luz acesa, essa aqui não levava choque com a luz acesa. Então, com luz acesa ou não, ela nadava normalmente. Agora essa aqui ficou condicionada, ou seja, acendia a luz, ela já tremia, porque sabia que ia receber um choque, né? É um reforço negativo em psicologia do comportamento da aprendizagem. Muito bem, depois eles mataram essa planária condicionada que levava choque, ou seja, que estremecia de medo, sabendo que ia levar choque quando a luz estava acesa, e deram para comer para essa planária que nunca teve medo de luz acesa, porque nunca levou choque. Mas depois que ela comeu, ela passou a tremer de medo com a luz acesa. Ou seja, os cientistas descobriram que devia ter alguma molécula que causava esse medo, esse trauma de luz na planária que levou choque e que foi passada para essa planária. Então você pergunta assim, você poderia concluir, mas por que eu como, por exemplo, carne de vaca? A vaca deve ter trauma, medo de açougueiro, de laço, de frigorífico. A vaca tem os seus medos, e eu como o bife dela e eu não tenho medo de laço, de reio, de corda. Por quê? Muito bem, então eu vou te explicar. Preste bem atenção que isso é uma chave importante para você entender o nosso programa. Acontece que a planária é um dos poucos animais que ela digere a proteína inteirinha. Aliás, ela não digere a proteína. Então, o ser humano, a proteína nossa, no suco gástrico, ela é quebrada em aminoácidos. E depois é constituída a proteína que nós necessitamos. Então, a proteína da vaca, da soja, etc., que você comeu, em você é totalmente diferente. Agora, na planária, não. A proteína passa direto para o organismo, para a fisiologia dela. O que significa que a molécula na planária condicionada passou para outra molécula, para outra planária que não foi condicionada. Muito bem, então isso aí abriu uma porta para mostrar que emoções, medos, traumas são moléculas no cérebro. Muito bem, agora nós podemos ir para o seguinte versículo. Em Oséias 4:6, está escrito assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Agora, perecer significa morrer, mas não é só isso. Eu acho que nós, eu, você, o nosso público, nossa sociedade, não perece, mas deixa de ser feliz, deixa de ter resultados, de soluções, também por falta de conhecimento. Então eu posso dizer que por falta de conhecimento nós deixamos de produzir, de ser feliz, de ser alegre, coisa assim. E nós podemos condicionar nossa mente, nosso cérebro, através de mecanismos
que são palpáveis. Então a Bíblia fala assim, orai sem cessar. Aqui está o versículo. Orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses. E Jesus falou muitas vezes, né? Vigiai e orai, né? Orai sempre, tudo pedido em oração, crendo recebereis. Tem um monte de versículos na Bíblia que nos enfatiza a orar. Mas agora, pasmem, prestem atenção. Este programa, este vídeo e todos eles têm sido baseados em ciência, fazendo um casamento com versículos bíblicos, com a Bíblia. Então, eu quero te mostrar que a oração, cientificamente, coopera para que você tenha resultados, saúde, vida mais longa. Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Exatamente. Eu vou falar que a oração, cientificamente, no teu cérebro, demonstra que tem facilidades e resultados e uma saúde mental e física muito melhor. Coisas palpáveis. Então, escute bem o que nós vamos falar. Então, preste atenção. Você já imagina se eu escrevo num papel aqui, número 350. Um exemplo. Eu só leio 350. Numa parte do meu cérebro vai ser gravado esse número 350 pelos meus olhos que eu vi. Agora, se eu leio, ou seja, entrou pelos meus olhos, e se eu falo 350, entrou pela fala e pelo ouvido. Ou seja, então no cérebro tem 3 regiões que vai ser registrado esse número 350. Pelos olhos, que eu li, pela fala, pelos neurotransmissores que foram até a região do cérebro da fala, 350. O meu ouvido ouviu eu falar 350. Então, é muito mais fácil eu guardar esse número 350 quando eu leio e quando eu falo. E se eu escrevo, é mais um neuroreceptor da sensibilidade que vai nos dar mais memória nesse número 350. E você aprendeu que quando você estuda lendo alto, assim, a geografia, a história, você aprende mais. Você vai guardar o número de um celular. Se você falar alto o número de celular, é mais fácil. Justamente por essa razão, que os neuroreceptores em várias regiões do cérebro são registrados. Muito bem, guarda isso. Agora, vamos supor que você pega um cidadão, ele põe, isso é pesquisa, não fui eu que fiz. Você pega um cidadão, põe numa ressonância magnética, numa máquina de ressonância magnética, e você põe ele de olho fechado. O occipital dele não vai ter nada. Você manda, abre os olhos, e de repente fica vermelho uma parte do lóbulo occipital, que é onde a visão armazena. Agora, quando você põe ele também na mesma máquina e você fala coisas para ele que está entrando pelo ouvido, vai para o outro lóbulo cerebral, que é a região auditiva. Então, cada neuroreceptor das nossas sensações tem lugares específicos no cérebro. Agora, escute bem que isso é uma ferramenta importante para a tua vida. Então, preste bem atenção. A ciência tem demonstrado, inclusive a partir de 1980, a Organização Mundial de Saúde tem feito estudos registrados em várias universidades, tem registrado que quando você ora, lembra que nós falamos aí, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, a recomendação bíblica de Jesus para a gente orar, o padre fala, o pastor fala, o teu pai fala para você orar, tem um fundamento científico fantástico. Quando você ora, o lobo frontal do teu cérebro, ele recebe 7 ml de sangue por minuto. 7 ml de sangue por minuto quando você está orando. E só pelo fato de você ajoelhar, isso é ciência, e você fazer assim, ou seja, o teu organismo já prévio sabe que você vai orar. Então o teu lobo frontal já começa a receber sangue. E esse lobo frontal, ele é responsável por decisões, também responsável pela imunidade, ele é responsável por outras partes importantes de decisões do teu dia a dia. Inclusive a ansiedade e as preocupações do dia a dia melhoram porque o teu lobo frontal ele está preparado para essas circunstâncias novas que o teu cérebro está sendo favorecido pela oração. É ciência, é ciência.
E quero lembrar também que tudo isso que nós estamos falando é comprovado cientificamente. E aqui não é, logicamente, um congresso de ciência, não tem tempo para te demonstrar cada pesquisa que foi feita. Esse lobo frontal, ele também ele hipertrofia o cérebro, ou seja, o cérebro, a massa cerebral aumenta quando você está orando. Isso é fundamental, é importante e é uma ferramenta para a gente melhorar. Pesquisas feitas em Georgetown, Universidade de Georgetown, demonstra coisas fantásticas, que aqui está um resuminho dessas pesquisas de uma universidade, de estudos científicos, de pesquisadores famosos e sérios, e que a gente deve usufruir, porque meu povo perece por falta de conhecimento. E não precisa perecer. Se a gente usufrui desses dados científicos, a gente tem uma vida melhor. Então, observe isso aqui. Pesquisa na Universidade de Duke demonstra que justamente esse pré-frontal que enche de sangue quando você ora, libera neurotransmissores importantes, a dopamina, por exemplo, a serotonina e outros hormônios da felicidade que são muito importantes. Então, aqui tem uma lista deles e que você deve forçar para produzi-los através da oração. Você vai viver melhor, ou seja, são moléculas importantes que vão te induzir a ter uma sensação melhor, a decidir melhor, a tua imunidade aumenta, e isso é maravilhoso. E observe que nós temos dito nesse programa que você deve pensar que é bom, que é puro, que é agradável, baseado em Filipenses 4:8, que o apóstolo Paulo fala para você pensar só o que é bom. Isso também tem uma relação com isso que nós estamos falando. Pesquisas modernas demonstram que quando você leva um susto, quando você pensa mal, quando você tem um dia mal, você demora 5 dias para recuperar a imunidade. Os macrófagos deixam de produzir e você fica 5 dias com a imunidade baixa. Eu fico alegre, feliz com essas possibilidades que a ciência nos demonstra para a gente viver melhor. Na Universidade de Harvard, observe que é uma universidade altamente respeitada no mundo inteiro. Cientistas de lá fizeram pesquisas com equipamentos, com imagens, e eles demonstram, eles descobriram que tem neurotransmissores, regiões do cérebro específicos quando você ora, quando você ouve um hino, quando você canta, quando você é um religioso, quando você busca Deus. Então tem um circuito específico da fé. E nesse circuito estão ali registrados áreas cerebrais do medo, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da alegria. Então, é fundamental que a gente aprenda a trabalhar essas regiões do cérebro. Nós estamos colocando um quadro aqui, resumo dessa Universidade de Harvard, Faculdade de Medicina que foi desenvolvido isso. Isso é muito importante, é muito sério. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu posso mudar. O meu povo sofre ou não tem recursos suficientes por falta também de conhecimento. Recursos, às vezes, metabólicos, fisiológicos. Então, observe que Jesus deu uma chave. Ele falou, orai sem cessar. Mas ele deu uma chave cerebral, mental, para que a gente já tenha resultados físicos, além da graça de Deus, que com certeza virá. Então você tem que orar porque você é uma pessoa inteligente, sabe, você quer o melhor para a sua vida. E também, observe bem, escute bem, pessoas que vão no culto, que tem um culto religioso, normalmente pelo menos semanal, tem 40% menos chance de infarto, de problemas cardíacos. Então, por inteligência e sabedoria para viver bem, você tem que ir num culto, você tem que orar, você tem que conversar com Deus, ter comunhão com Deus. E ele nos disse isso, né? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E você pode buscar só em oração, não tem outro jeito. A oração é a maneira única que você tem de ligar você e Deus. E olha, não tem nada melhor do que você estar debaixo da graça de Deus, da cobertura dele, para você ser feliz, ter paz que excede entendimento. Quando Jesus falou assim, que quando você busca Deus, você tem paz que excede entendimento, essa paz, inclusive fisiológica. A ciência está demonstrando que o teu cérebro, o teu corpo, teus neurotransmissores, teus hormônios, eles têm muito a ver fisicamente com as questões espirituais.
Quando você pensa, ora, reflete, tem decisões, você tem nos teus neurônios uma bainha chamada bainha de mielina, e sobre ela passa acetilcolina, é um neurotransmissor. Depois vem colinesterase, para que aquele impulso cesse. Então tem um monte de neurotransmissores que circulam no teu corpo e vai para a tua mente. E nós podemos coordená-los, estimulá-los, para que a gente viva bem. Esse é o propósito desse programa, que você viva bem, e não tem jeito de você viver bem se não for oração, se não for a Bíblia, se não for num culto religioso, porque você tem 40% menos de chance de circuito. Portanto, no final desse programa, eu quero te abençoar. Eu quero declarar que você é uma pessoa sábia. Então você vai orar lá no teu quarto. E não precisa falar bonito. E lá no teu quarto, você conversa com Deus conforme você conversa com o teu amigo, com a tua mãe. Fala com Deus. E Ele em secreto vai te ouvir e vai te atender. E você vai ter mais saúde. E você vai viver mais. Exato. Pesquisas demonstram que quem crê em Deus tem 14% a mais de tempo de vida do que aquele que não crê. Então, até por interesse e inteligência, você deve orar e buscar a Deus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, profetizar que a tua vida essa semana será gostosa de conquistas, de soluções, porque você vai orar lá no teu quarto e vai buscar a Deus. Eu te espero na próxima semana nesse programa que une fé, ciência, religião, amor, resultados. Além da ciência, vem conosco no próximo programa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Olá, Barretos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família. Hoje eu quero falar de algo muito especial que vai acontecer no dia 2 de setembro deste ano. É a Marcha para Jesus. Esse evento maravilhoso ocorre no mundo inteiro desde a década de 90. Em Barretos, nós já fizemos várias nos últimos mais de 20 anos. E é um evento aberto a todo o público cristão que professa o Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo maior desta marcha, nós estarmos pela cidade numa caminhada cristã cheio de alegria, com as famílias, igrejas, participantes, cristãos evangélicos, católicos de uma maneira geral. Eu quero convidar você, agende essa data, 2 de setembro. Essa é a camiseta bonita, festiva, representando um louvor e uma adoração, uma festa ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Acompanhe a nossa rede social Marcha para Jesus no nosso Instagram. Acompanhe também aqui ao lado um pedido da camiseta. Agende, reserve a sua camiseta na HomePo Modas. Você tem aqui ao lado o telefone, os contatos, para que você possa agendar, reservar para a sua igreja, sua família, seus amigos. Participe! Será um evento extraordinário que vai marcar o ano na cidade de Barretos. Contamos com a sua presença, com a sua igreja, com a sua família, amigos. Divulgue, compartilhe, entre nas nossas redes sociais, Marcha para Jesus Barretos, e faça essa interatividade. É muito importante você divulgar e estabelecer isso com seus amigos e igreja. É um evento que marca, que traz uma simbologia profética, inclusive, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos engrandecer nesse dia mais e mais. Que Deus te abençoe, te guarde. Contamos com a sua presença, a sua participação e a sua família. Um grande abraço.